Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde do Amanhã. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Takatsu, eu sou médico, radio-oncologista e nutrólogo. Nesse primeiro episódio, eu confesso que é muito mais que especial. Eu trouxe a minha família para contar um pouquinho da minha história, da nossa história e trazer realmente algum impacto, alguma informação para vocês que vão estar nos acompanhando ao longo desse nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, papai, Fê, Vini. Por favor, se apresentam, falam um pouquinho de vocês para a gente começar esse podcast. Bom dia, pessoal. Sou Márcio Takatsu, 65 anos, sou médico ortopedista e atuo na área de medicina do trabalho, principalmente com foco na saúde do trabalhador. Então eu tenho muita satisfação estar aqui comparecendo junto com o meu filho primogênito. Olá pessoal, eu sou Felipe Takatsu, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de quadril e é um prazer estar aqui com vocês hoje, estar aqui com meu irmão, prestigiando esse primeiro podcast dele. Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Takatsu, também sou médico, né? A gente não foi muito criativo, médico oftalmologista, especialista em retina, glaucoma e catarata e também tenho uma empresa de ensino médico. Muito obrigado pelo convite. Eu achei interessante você falando que a gente não foi muito criativo, né, Vini? Porque parece que, né, a gente tem um hospital na nossa família, né? Todo mundo brinca, né? Nossa, todo mundo médico, né? E de fato a gente acabou acompanhando a profissão do nosso pai, né? Eu tenho uma opinião formada, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, mas antes, vamos puxar a bola aqui para o papai, para ele contar um pouquinho, né? Nossa, como foi, né, papai? Por que você formou 3 médicos, né? O que você acha que você influenciou na nossa vida, em que realmente todos te acompanharam? Porque isso não é tão comum, né, numa família. Então, eu sempre tive a preocupação, junto com a minha esposa, de que o importante, tudo aquilo que você faça com bastante disposição e com bastante carinho. Então, eu tentei trazer para a minha família, para os meus filhos, a importância e o prazer de ser médico. Você ter a oportunidade de ajudar o seu próximo e, ao mesmo tempo, tratá-los. Então, eu acho que isso foi uma dinâmica muito importante no sentido de que sempre levei para eles o grande prazer que essa carreira nos traz. Eu confesso que, assim, eu pequenininho, a gente frequentar o hospital ali, tá na dinâmica do papai, vendo plantão, a mamãe, né, para quem não sabe, a minha mãe, ela não é médica, mas ela é nutricionista e logo em seguida ela se pós-graduou em administração hospitalar. Então ela dirigiu durante muitos anos um hospital e a gente sempre estava, né, entre os intervalos da escola, das nossas atividades ali, né, a mamãe pegava ou o motorista levava ali para, né, ali no hospital, né? E o que você acha, Fê? Como que foi que de repente você estava prestando medicina, depois você escolheu a especialidade do nosso pai, né? Acho que você foi o único. Conta um pouquinho para você, de uma maneira breve, enfim. Como que você acha que eles influenciaram na nossa vida? Bacana. Então, assim, basicamente, eu não tenho dúvida que eles influenciaram diretamente, né, na nossa escolha. No meu caso, eu fico muito feliz de ver que realmente não foi só uma escolha baseada no exemplo. Eu vejo que eu tenho uma vocação para ser médico, né? Então fico muito feliz de ser médico. Eu sei que, além de ser uma profissão, é realmente uma bênção de poder trabalhar com quem te ama e com quem te gosta de fazer, né, pá? E eu vejo que realmente a gente que trabalha em ambiente acadêmico, a gente tenta passar essa importância do que é a medicina. Não é só realmente a gente tratar um paciente ou ver exame, passar uma medicação, é tratar realmente as pessoas e impactar as almas. Exato. E às vezes as pessoas que, os estudantes, né, vão prestar, né, acho que o Vini também está, né, Vini? Conta um pouquinho o porquê, e aí depois eu vou até puxar o gancho, né? Porque você também está muito envolvido na área acadêmica. Claro. Tanto na formação quanto no médico mesmo, né?
Boa. Como que eu acho que os pais influenciaram a nossa decisão, né? Primeiramente, eu acho que quando a gente é pai, hoje em dia, graças a Deus, todos aqui somos pais, a gente tem um impacto direto no nosso filho, principalmente pelo exemplo. Então, a vida dos nossos pais sempre foram muito corridas. Então, sempre trabalharam muito e pouco tempo de descanso. Mas o ser humano hoje, ou a nova geração, costuma reclamar muito. E isso eu não escutava muito do meu pai. Apesar de ele ser bravo em alguns momentos, ele não reclamava do trabalho. E quando você não reclama do seu trabalho, isso gera um impacto diferente no seu filho. Porque é diferente quando a gente trabalha muito e chega reclamando do plantão, da sua rotina, das atividades. O seu filho vai absorvendo e vai gerando isso um impacto negativo e ele vai gerando uma repulsa. Então, nós como pais e mães, a gente tem essa responsabilidade do que a gente quer transmitir para o filho. Então, como a medicina vem mudando ao longo dos últimos anos, é cada vez mais comum o médico, às vezes, se queixar, né? E é comum em rodas de médicos se queixar, e isso acaba transparecendo dentro de casa. Tanto que quando você vê médicos de sucesso que tem, às vezes, empreenderam ou tiveram clínicas, hospitais, isso é mais comum gerar esse legado para os filhos, porque normalmente tiveram uma jornada um pouco mais de sucesso. Quando é um médico mais, o normal, né, assim como a gente, assistencialismo, pesquisa, ensino, às vezes a gente acaba transmitindo uma falsa sensação para o nosso filho ou uma realidade que, às vezes, ele precisa vivenciar para decidir. Eu achei muito interessante o que você falou, e o que o Fê falou, porque assim, eu acho que o que eu vejo muito isso em nós, que foi bênção de Deus, né, de a gente ter escolhido uma profissão que é muito bonita, né, enfim, a gente pode realmente agregar, né, na vida do próximo, tá no propósito, você ter realmente vocação. Então, acho que, primeiro de tudo, né, sempre quando eu atendo um paciente que fala, nossa, meu filho quer fazer medicina, eu acho maravilhoso, mas será que tem propósito? Será que tem vocação? Será que é uma pressão familiar? Será que está pensando na parte financeira? Né? Porque isso, quando você já pensa já no resultado, pode gerar frustração se você não chegar no resultado. Agora, se você pensa no seu propósito, como que você vai atuar, o que você quer realmente para a tua vida, o resultado é uma consequência. Né? Então, graças a Deus, acho que cada um na sua área, acho que a gente conseguiu atingir alguns objetivos e a gente também, né, almeja outros, né, mas não só olhando a parte financeira, né, acho que a gente tem que trazer um pouquinho também isso para quem está assistindo, que tem filho ou que está buscando não só a medicina, mas qualquer outra profissão, não olhar só a parte financeira. Será que a gente precisa de muito dinheiro mesmo? Será que tem que ter amor, tem que ter isso em todas as profissões, né? Acho que qualquer profissão tem que ter esse amor, essa vocação, né? Mas alguma passagem na vida de vocês que chama a atenção, assim, na época que você estava prestando vestibular, que você falou, nossa, é isso que eu quero mesmo, ou desanimou? Eu tenho uma passagem, eu quero contar, mas eu quero escutar de vocês, assim, brevemente, o que realmente os pais influenciaram diretamente, às vezes vocês, não sei, pensaram em desistir em algum momento. Fala um pouquinho, Feivi. Eu tive a sorte de sempre gostar de medicina, então eu fui aquela criança que já sabia que queria fazer medicina desde pequeno. E como eu falei, óbvio, pela influência, graças a Deus, dos meus pais, do ambiente que a gente vivia, bem harmônico. Você passou direto, né? Passei direto. O Fê foi o único da nossa família que acabou passando do terceiro colegial. Sem fazer o cursinho depois da escola. Também, né? Passei, mas não fiz. Você não acabei fazendo um cursinho. Então, e eu lembro, assim, de realmente de ter essas situações em casa, de ver o meu pai chegando tarde, saindo cedo, mas sempre feliz, sempre trazendo a parte boa da medicina, que era de impactar os pacientes, a vida deles, do quanto ele era satisfeito e feliz e realizado por ter essa profissão, né, que ele tinha. Então, eu cresci vendo ele e a mamãe trabalhando em hospitais, né, e ambos trabalhando muito, mas muito felizes. Eu lembro, assim, do papai, que quase eu não fui para medicina, né, pai? E meu pai falava assim, filho, você não é obrigado a fazer medicina, não faça por mim.
você tem que... O que eu quero é que você estude. Você tem uma boa profissão. Então, assim, se você não tiver uma boa profissão, eu não vou estar do seu lado, assim, aceitando. Mas você não precisa fazer medicina para mim. E eu quase acabei desistindo, porque estava com outros focos, né? Adolescente, estava trabalhando como modelo, ganhava um dinheiro, estava feliz. Eu estava indo para o outro lado, né? Eu estava indo para a arte, né? Mas não que meu pai não me apoiava, minha mãe, eles só queriam que eu estudasse. Então, assim, você quer ir para a arte? Maravilha. Então, mas você vai estudar, você precisa se formar. Então, isso, eu acho que dos três aqui, não, dos três, eu acho que eu quase não fui para medicina. E aí, Papai do Céu me abençoou que eu acabei prestando e passei e acabei fazendo, né? Eu acho que o Fê foi abençoado porque entrou direto e o Vini de nós três, ele sempre foi um menino muito dedicado, ele já sabia o que ele queria, né? E eu acho que você também, né, Vini? Quase você acabou não fazendo medicina, né? Eu queria voltar um pouco antes de falar dessa decisão. Eu acho que o papai, ele nunca exigiu que a gente fizesse medicina, mas é como você comentou, ele sempre exigiu um nível de dedicação e excelência. Então, você quer fazer tal? Cara, você precisa se dedicar para você ser excelente naquilo que você faz e entregar um bom resultado e se tornar um bom profissional. Então, eu acho que isso é importante, né? Tentar empurrar o seu filho para o melhor, para ele tentar gerar... ser o melhor profissional e, consequentemente, gerar mais impacto para a sociedade. Quando você perguntou sobre alguns pontos, eu lembrei de alguns pontos do papai que eu acho que refletiu em todos nós. Porque, como você comentou, hoje em dia o médico, ele não pode... Hoje em dia não, né? O médico, ele não pode focar na medicina só como profissão, mas sim como algo que você tem que doar para a sociedade. E um ponto importante é que o papai, ele trabalhava muito e vira e mexe, ele estava de plantão de sobreaviso. Então não foi uma vez que eu lembro do papai saindo de São Paulo, às vezes no meio do jantar, indo para Suzano. E eu também, de novo, retomo esse ponto. Ele não reclamava e ele não fazia o paciente esperar. Então ele mesmo, chegou a comida, ele pegava e saía. E a gente perguntava, por quê? Porque, aí ele falava, você não imagina a dor que é de uma luxação. O paciente está com muita dor, então a gente tem que priorizar. E aí esse é um ponto que eu acho que nós três absorvemos, é que o paciente sempre está em primeiro lugar. Então a gente não leva a medicina só como uma profissão, a gente não leva só como um meio de sobrevivência, mas principalmente um meio de retribuir para a sociedade, um meio de você botar o paciente em primeiro lugar, entender que ele é sempre o elo mais fraco e buscar o melhor tratamento para ele. Então isso é você ter bastante responsabilidade como médico, você ofertar para o paciente, primeiro, o que tem de melhor baseado em nível de evidência médica e segundo, o que é mais indicado para ele, e não pensando, né, no conflito de interesse, né? O que eu vou rentabilizar mais, né? Isso eu lembro bastante do papai. O papai sempre falou sobre... as empresas, né? Não se seduzir pelo dinheiro, ganho fácil, que você possa gerar conflito de interesse. Porque a gente vem de uma outra geração, né? Nossa, perdão. Tem essa geração mais nova, acho que pensa sempre, né? Nossa, eu vou... o que eu vou rentabilizar mais? Como que eu vou ganhar mais, né? Qualidade de vida. E o papai sempre trouxe isso, né? Que, olha, eu poderia ganhar mais, mas por esse caminho é o mais correto, seria mais fácil, mas, poxa, minha consciência, né, pai? Então, eu acho que, assim, de uma maneira talvez natural, ele foi trazendo os valores pra gente e tá longo, né, esse papo, mas eu acho que realmente é para poder inspirar vocês, inspirar os seus filhos, que hoje a gente pensa muito na qualidade de vida. Eu vou trabalhar pouco, vou ganhar muito. Mas, poxa, se você trabalha com o que você ama, né, você é feliz. Então, algumas pessoas eu vejo falando, nossa, qual que é o seu sonho? Eu quero viajar mais. Qual que é o seu sonho? Eu quero, né, enfim, ter um carro, ter uma casa, sempre em coisas materiais ou experiências. Eu, do fundo do meu coração, minha esposa escuta isso e eu falo, eu vivo o meu sonho. Mas o seu sonho do quê? Porque eu sou feliz, eu atuo numa profissão que eu amo, eu
tenho uma família maravilhosa, tenho filhos, eu pratico minha atividade física, que para mim isso é o meu sonho, eu gosto, me traz prazer, é minha válvula de escape. Então, é isso. Acho que o sonho, às vezes, a gente pensa muito no amanhã, mas e hoje? Né? O que você está vivendo? Você vai ficar só olhando para amanhã? Talvez amanhã não estejamos mais aqui para estarmos aqui conversando, né? Então, acho que a gente tem que viver o sonho hoje. O sonho que você precisa ser feliz, né? E eu acho que nós três fomos também, aí eu quero aproveitar esse gancho. Como que vocês olham assim, né? Todo mundo fala, nossa, doutor, pô, sua família, todo mundo treina, é saudável, tem um bom estilo de vida. Aí a gente tem que puxar a orelha aqui do papai, que o papai se dedicou muito à profissão e acabou ficando de lado. Né, pai? O hábito de praticar atividade física, que eu levanto muito essa bandeira para os meus pacientes nas redes sociais. Já isso acho que, né, então, o meu pai sempre falava que a gente tinha que ser, os filhos têm que ser mais evoluídos que os pais, né? E o papai é médico do esporte, né? Pra quem não sabe, meu pai é formado também, ele fez pós-graduação em medicina do esporte na Escola Paulista, né, pai? Mas... Foi médico de clube durante vários anos. É verdade. Né? Viajou o mundo, seguindo o Suzano, né, pai? Você coordenou, né? Tanto futebol, basquete e o vôlei, né? Naquela época áurea, né? Do Suzano, né? É engraçado que nem a gente sabe todas as histórias que aconteceram nesse daí, né, pai? Conta um pouco aí como é que foi. Só o que pode contar, né? É interessante porque no decorrer da nossa vida, nós acabamos dedicando para a profissão, e eu também sempre gostei dessa parte de esporte, né? Até hoje eu sou um corintiano, torcedor fanático, torcedor assíduo do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E graças a Deus os meus filhos também seguem, junto com meus netos, mas é interessante que eu sempre gostei do esporte. E eu também, na época mais de adolescência, de juventude, eu também pratiquei o futebol. Mas no decorrer da vida, tudo são opções. E eu optei por me dedicar na profissão. Então, eu deixei um pouquinho de lado, e isso eu sou várias vezes chamado a atenção pelo meu filho Bruno, pelo Felipe, pelo Vinícius, de que eu tenho que me dedicar também à parte da minha saúde. Então, isso é tudo um exemplo para que todo ser humano precisa pensar também na saúde dele. E eu, apesar de gostar de esporte, eu deixei de praticar há muitos anos. Então, hoje, realmente, a gente sofre as consequências de ter esse tipo de atitude, né? Então, é muito importante nós estarmos sempre acompanhando a evolução do esporte, do que tudo tem de mais moderno, porque é importante isso. Então, os bons exemplos devem ser seguidos, mas os maus exemplos não devem ser seguidos. Mas é o que a gente sempre fala, nós três, né? Nunca é tarde para começar, né? Então a gente faz hoje é só saúde no amanhã. Tá vendo? Então a gente continua cobrando, a gente não alivia, mas acho que o ponto que acho que é principal e primordial, que acho que papai tá com uma ótima saúde, mamãe também, é alimentação, né? Então, para quem não sabe, a nossa mãe é nutricionista, e isso eu acho que impactou diretamente na nossa formação física, claro, e mental e espiritual, com certeza, né? Mas desde pequeno, não sei se vocês se recordam da mamãe falando sobre a importância de a gente se alimentar bem, a qualidade dos alimentos. Acho que a gente não tinha a quantidade de opções que hoje tem, né? De lanches, de industrializados, fast food, refrigerantes, né? Tinham poucas opções, mas a mamãe sempre, a gente vai trazer depois a mamãe para sentar aqui para conversar com a gente, mas que ela não tinha isso em casa, né? Tanto que
hoje eu gosto muito de um chocolatinho e sorvete, quem a culpa é a minha esposa. Porque até na época da faculdade eu não comia. Para mim, sobremesa, não sei se você, era fruta, né? Então era um momento muito especial, né? A gente jantar em família e aí a gente comia o quê? Sobremesa, fruta. Mas a minha esposa, Bibi, que é endocrinologista, por sinal, ela que me apresentou. Mas fruta não é sobremesa, vamos comer um sorvetinho, um chocolate. E como a gente estávamos apaixonados, né? Tava ali começando o relacionamento, tudo, né? Eu falei, não, então... por ela, né? E aí eu falava, amor, vamos dividir então já. Não. Aí hoje cada um pro seu. E hoje quem não quer dividir sou eu, porque eu amo um chocolate, mas né? Mas com equilíbrio, né, irmão? Acho que isso é importante, né? Mas vocês se recordam de alguma coisa assim com relação, aí trazendo um pouquinho do meu gancho, né, da área que eu atuo, sobre atividade física, alimentação, a mamãe, isso eu lembro, a mamãe sempre nos orientando e até nos forçando a fazer atividade física. Ela falava assim, vocês precisam pelo menos fazer 5 modalidades de esporte. Isso eu lembro a gente pequenininho. Vocês lembram disso? De que a gente tinha que fazer atividade física e da nossa alimentação? O que eu lembro é que, assim, nós três sempre gostávamos de praticar atividade física, né? Então meio que não era uma obrigação, né? Mas desde pequeno todos nós praticamos muita atividade física. Desde do beisebol, futebol, judô, enfim. Sempre foi algo muito prazeroso para nós, né? E algo que a gente tenta fazer até hoje, né? Praticamos muita atividade física. O que eu acho é que realmente é muito importante a gente passar essa visão da atividade física para a longevidade, né? Então, o que o papai brinca, que eu fico sempre frisando para ele, é que a gente sabe, não só na minha área de ortopedia, em medicina esportiva, como na sua, a gente sabe que a importância da atividade física para a prevenção do envelhecimento, está saindo vários estudos atualmente com relação ao Alzheimer, então a perda cognitiva dos pacientes. Então realmente a atividade física é algo, se a gente fosse passar um remédio para os pacientes, seria o mais importante, a atividade física atualmente. Com certeza. Né? Então assim, a gente tenta praticar muita atividade até hoje. Tivemos ainda até, desde pequeno, sempre foi um sonho de praticar, de ser jogador, enfim, você de beisebol, eu de futebol. Pra quem não sabe, eu joguei beisebol durante muitos anos da minha vida, cheguei à seleção brasileira, fui campeão brasileiro, sempre, né, países, fui pra Cuba, Estados Unidos, aí o Fê e o Vi, eles acabaram também indo pro beisebol, jogaram um período, mas aí o Fê, acho que... se você mais de futebol. Aí você até, né, jogou bastante, aí fez até algumas peneiras, né, mas acabou desistindo, né? O Vini também gostava muito de futebol, né, Vini? Menos. Assim, eu gostava muito de futebol, mas eu acho que tem alguns insights legais aí que a gente trouxe. Então, o primeiro é o exemplo, né? Então, apesar de a gente não ter o exemplo dos pais, do papai não era um atleta, a mamãe também não. Eu acho que também naquela época não tinha tanto... É geracional, né? É geracional. Então, assim... O apelo, né? A importância, a informação, né? Isso, com certeza, irmão. Então, assim, a geração dos nossos pais era muito focada em trabalho, muito focada, centralizado na família. Então, se você está preocupado com a sua família, você não está tão preocupado com você. Se você está preocupado com a sua família, você vai focar no futuro dela, que é através do trabalho. Isso é geracional. A nossa geração já veio um pouco diferente. Ela já pega um pouco da informação da internet, ela já entra... A gente teve mais contato com o computador e a gente tem mais informação. A próxima geração, mais ainda. Tanto que, antigamente, quando a gente começou a malhar, a academia era vazia. Cara, hoje em dia, a academia é cheia todos os horários. É incrível. Antigamente era só marombeiro. A gente ia treinar, era marombeiro. Agora, cara, todos os tipos. Você lembra o Fê? Tava até dó, né? O Hulk da Etiópia. Mas eu acho que é isso. Então, assim, tem muita influência. A informação veio muito forte. E pra mim, então... Em relação à atividade física, eu acho que são 2 principais fatores. O primeiro é porque os meus irmãos sempre fizeram muito esporte, e eu às vezes não queria muito treinar, não gostava tanto de ficar fazendo treino de futebol, gostava de jogar com os amigos. Mas ver vocês treinando, eu percebi que era importante praticar uma atividade física. Então, mas olha o insight, isso eu trago para o meu filho e eu quero que vocês também levam para suas famílias, para os seus filhos. Olha o insight dele, né? Ele é o mais novo dos 3 e que ele não gostava tanto, mas olhando os irmãos,
olha a importância dos irmãos mais velhos. Isso acho que na nossa educação japonesa, oriental, tem muito do exemplo, né? Hierarquia, respeito. Hierarquia, exemplo, a disciplina, né? E eu, como primogênito, eu sempre tentei até, se vocês quiserem, até contem, né? Que eu cobrava muito, né? Eu acho que o meu pai e minha mãe cobravam muito essa questão da alimentação, né? Não sei se vocês se recordam, eu sofri bastante. Como que esquece, né? Ó, duas passagens. Quem bate esquece, né? Mas duas passagens importantes da minha vida. Eu ia jogar, se eu não me engano, o Taça Brasil. Eu tava super bem no beisebol. Não sei se o papai se recorda. Eu já era capitão do time. E aí eu acordei, vamos pro campeonato, né? E o papai trabalhava muito, mamãe também, eles não conseguiam me acompanhar em todos os campeonatos. Isso que eu falo também, às vezes os pais, tem que levar, tem que buscar, mas o filho não quer ir, não gosta, então eu ia, porque realmente eu amava, gostava. E aí papai falou, você já tomou café? Eu falei, não vou tomar, eu quero ir, eu não tô com fome hoje. Não, você vai comer. Eu falei, não, eu não vou comer, eu quero ir, vamos papai, eu já tô pronto aqui, eu já tava uniformizado. Papai falou assim, você não vai comer? Não, então você não vai jogar. Pai, mas é um campeonato importante. Você não vai jogar. Ué, mas pai, acabou, vou ligar pro seu técnico, você não vai. E eu me recordo... Mas e você não comeu? Eu não comi. Eu não comi. Cabeça dura, né? Não, mas a hora que eu falei que eu ia comer, ele falou assim, não, agora você vai aprender que é importante você tomar o seu café da manhã, porque você vai ficar o dia inteiro sem jogando. Então assim, e aí é isso, ia faltar glicogênio muscular, eu não ia ter força para ter um bom desempenho, mas jovem, mas olha a importância, isso aí ficou na minha vida. Ele não me bateu, não fez nada, não deu bronca, ele só falou assim, você não vai, dia, né? Mas marcou, aí que depois daquilo, comia mesmo sem fome, comia o que tinha e é isso, né? Mas isso daí também tem o respeito, né, irmão? Então, tipo, naquele momento ele mostrou que se você não respeitar ou não cumprir ali com a hierarquia, você também não vai ter o benefício. E eu tava muito bem, né? Na época que eu não sei se eu já estava na seleção brasileira, mas para a seleção brasileira no beisebol, você tinha que ser visto jogando nos campeonatos, né? E eu estava muito bem, então aí é aquilo, não, você não vai. E uma outra passagem que aí eu queria que vocês falassem, não sei se vocês se recordam, vocês pequenininho, para quem não sabe, não parece, né? Mas eu tenho uma distância, eu sou 5 anos mais velho, né? E aqui eu estou muito bem cuidado, eles mais ou menos. Eu sou 5 anos mais velho do que o do meio e 7 anos e meio do mais novo. Então papai e mamãe trabalhavam muito e aí eu como primogênito, e isso tem na educação japonesa novamente, de a gente educar, de você realmente ser exemplo, Nichan, né, ele cuidava. E aí tinha salada, tinha legumes, né, e papai me forçava muito, então pra mim era natural comer. O que vocês faziam, né, que eu cobrava muito, né, fala, vocês se recordam, senão eu vou falar. Sim, não, isso aí a gente não esquece, né, Vi? Mas você realmente... Você era bem rígido com a nossa alimentação, enfim, com a nossa educação, né? Que nessa educação japonesa, o Nichan, ele cuida bastante dos irmãos. E o que vocês faziam quando vocês não queriam... Né? Como toda boa criança, queria sempre burlar o sistema, né? Tinha até algumas situações em que ele colocava um monte de legume no nosso prato e, ao invés de comer, a gente colocava embaixo do prato, né? Jogava no chão, né? Jogava debaixo da mesa. Nossa, e quando eu descobria que... Né? Aí quando via, era o prato mas cheio. Mas isso a gente era pequeno, eu lembro isso. Eu acho que eu tava no primeiro, segundo colegial e você tava, sei lá, na 6ª série, 7ª série, o Vini na 5ª, né? Enfim, e é importante isso, né? Eu lembro que o papai dava risada, nem dava bronca, né? Mas, porque quem dava bronca sou eu. Mas, enfim, né? É engraçado, né? Como essas passagens, e aí comer salada, comer legumes, ter uma alimentação equilibrada, começa em casa, né? Não é... E falar que você vai gostar, você prefere comer o quê? Uma carne, um arrozinho, feijãozinho, né? Ou uma salada. Você vai
se habituando o paladar, né? Pegando até um outro gancho aqui, o que vocês acham, assim, da nossa rotina, assim, né? Porque é muito difícil a gente equilibrar, né? Hoje, nós três somos pais, profissionais, nós três somos empresários também, porque nós temos clínicas, temos negócios fora da medicina. É difícil equilibrar, né? É o que eu falo muito para os pacientes. Fazer atividade física, alimentação saudável, mas também ao mesmo tempo estar com a família, se divertir, ter bons hábitos. Como que vocês conseguem fazer isso? É difícil esse equilíbrio, né? Então, realmente, eu acho que a palavra da saúde, acho que o mais importante é o equilíbrio mesmo. É você ter uma vida equilibrada. Uma vida em que você consiga ter prazer no seu trabalho, em que você consiga praticar sua atividade física, você consiga ter sua alimentação regrada, o mais saudável possível, de acordo com a sua rotina, e que você consiga chegar em casa e ter um ambiente harmônico, você criar bem um ambiente para que você consiga ter momentos de qualidade com a sua esposa, com o seu filho, enfim, com a sua família. Não é fácil, né? A gente sabe que como uma vida corrida, nós vivemos em São Paulo, que é uma cidade grande e que os horários eles são cada vez mais estendidos. Eu fecho meu consultório 8 da noite, então para eu conseguir ter um momento de qualidade com a minha família, eu tento sempre praticar minha atividade física mais cedo, acordar mais cedo, então sair de casa mais cedo para conseguir voltar e ter uns momentos de pelo menos os que a gente tinha, né, que com o papai, que era pelo menos jantar todo mundo junto, ter um momento de conversar na mesa, né? Então, basicamente, você se organizou como? Treinando de manhã, porque você fecha o consultório um pouco mais tarde. Exato. Né? E você, Vi, como que você... Eu concordo com o Fê, ele falou sobre equilíbrio, mas antes do equilíbrio, eu acho que o mais importante é o planejamento. Então, é o que você falou. Então, para eu encaixar a atividade física no meu dia, eu faço de manhã. Então eu acordo 4, 5 horas da manhã para treinar, ainda conseguir voltar, fazer as coisas com meus filhos, levar eles para a escola e depois ir trabalhar. Então eu acho que cada um vai encontrar o melhor momento. Antes eu gostava de treinar de noite. Só que você precisa priorizar. Você quer ficar com a família, quer trabalhar e quer fazer atividade física. Então você vai ter que organizar e planejar isso, essa rotina. Eu só queria fazer o último gancho, irmão, com alguns pontos que a gente falou aqui sobre saúde, é que às vezes eu me motivei por 2 motivos. Então, muito por vocês, meus irmãos mais velhos, e o segundo é que a gente sempre foi muito vaidoso. É verdade. E aí a gente começou na academia, a gente se cuidava, então a gente tinha esse cuidado de tanto com a alimentação quanto com a atividade física. E o último gancho que eu queria dizer é aquele insight que você trouxe, e eu sempre tento trazer para os meus filhos. Se você tiver que decidir entre o fácil e o difícil, normalmente o que vai te trazer mais benefício a longo prazo é o difícil. Então, é um racional fácil. O que é mais fácil? Comer legumes ou o chocolate? Cara, mais fácil comer chocolate. Mas o que vai te trazer mais benefício a longo prazo? O que é mais fácil? Jogar videogame ou ir pro futebol? Jogar videogame. Mas o que vai te trazer mais benefício? O que é mais fácil? Assistir televisão ou estudar? Então, a gente tem que sempre se desafiar e pensar no eu do amanhã. Se você sempre ficar pensando no que é mais gostoso e fácil hoje, você vai ter menos resultado no seu eu do amanhã. Então, eu sempre trago esse racional. Pensa o que é mais fácil e o que é mais difícil. Se você quiser o mais fácil, tudo bem, é uma escolha, mas esteja consciente que o mais fácil vai entregar menos resultado. Nossa, eu lembro que a gente ia pra academia, nós três, né? E a gente ia porque naquela época, poxa, tinha lá os bodybuilders, né? E a gente magrinho, né? Ali em corpo em formação, o Vini ia porque, né? E aí eu lembro o Vini falando assim, irmão, nossa, a gente tem que ir para os Estados Unidos, que lá tem um whey barato, a gente compra de pacote. Nossa, sonho, imagina, eu lembro o Vini falando assim, nossa, o sonho era o quê? Imagina a gente ganhar whey. Nossa, olha esses influencers, porque acho que não tinha muito influencer na época, mas tinham os bodybuilders que eram patrocinados, né? E eu lembro até que a gente comprava um whey
Porque a gente tinha uma boa condição, assim, confortável, mas a gente nunca foi de ficar pedindo muita coisa pro pai, pra mãe, né? De coisa cara. A gente dando muito valor ao dinheiro. E a gente comprava o mais barato sempre, né? Mas o Vini falava Mas assim... tinham poucas marcas. Mas o Vini era o que era mais ligado, ele falava assim, da Optimum, Crescia né? o olho, né? Nossa, a gente tinha que comprar um Optimum. Imagina a gente ganhar, ser patrocinado. E as barrinhas da Quest Bar, você lembra? Tinha Isopir, Optimum, e aí as Elite Dermatize, Tinha poucas, não tinha muitas marcas. E aí você falava do sonho. Whey foi um pacotão que a minha mãe me deu. E agora o irmão mais velho é nutrólogo, aí tem os Whey's agora, né, Vini? Aí agora ele nem dá mais valor, né? Irmão, você vai falar, aproveitar esse gancho que o Vi falou aqui, que ele trouxe, desse desconforto que a gente tem que buscar o desconforto. Tem um cientista americano que publica muito sobre essa área, um neurocientista, e que ele publicou um artigo muito legal, que eu acho que vale a reflexão, que é justamente sobre isso, que ele descobriu uma área do cérebro em que quando a gente tem que ela é hipertrofiada através do desconforto. Então, sempre que a pessoa opta por uma coisa que ela não quer fazer, ela tende a hipertrofiar essa área. E essa área hipertrofiada, ela foi muito encontrada em pessoas longevas. Então, eles estão tentando associar, né, essas atitudes que você tem de realizar coisas que você não quer ou não gosta com a longevidade. Então, por exemplo, uma atividade diária que tem se falado muito é a banheira de gelo. Uhum. Né? Se você não gosta da banheira de gelo e você faz a banheira de gelo, você tende a hipertrofiar essa área. Se você começa a gostar da prática da banheira de gelo, ela já passa a não hipertrofiar mais tanto. Então, a importância de não só de você sempre se desafiar e você não se manter no conforto. Eu acho que isso daí é legal, irmão, pensando do ponto de vista de você desenvolver resiliência. Isso o papai, e acho que até a cultura oriental, né? Isso daí, assim, o papai sempre foi muito resiliente. É um ponto-chave. E a resiliência, acho que você vai falar, mas assim, eu lembro muito isso, né? Da nossa rigidez da nossa educação, né? Então o papai sempre foi muito rígido, muito sério. O que é certo, o que é errado. A resiliência. E o mais legal é que, assim, isso da família, cultura da família, né? Mas eu falo isso pra minha esposa, que assim, momentos difíceis que a gente passou, meu pai nunca escondeu de mim. Então assim, eu tento falar isso pros meus filhos. Olha, esse mês tá apertado, papai não vai conseguir. E por que não? Você vai esconder do seu filho? Não, vou me endividar, por que não? Momento que a gente vai ter que fechar a casinha, vamos economizar, não tá fácil, papai vai ter que vender o carro. Eu lembro disso, papai falando de várias vezes, vou ter que vender o carro, mas filho, é para um bem maior. E aí é muito legal que ele sempre dava exemplos, né? Pensa numa tempestade, chuva, tá chovendo, tá complicado, mas daqui a pouco vai abrir o sol. Então, e é isso, né? E ele sempre falava isso, quando a gente não tem ego, não tem vaidade, e a gente tem a capacidade, você não tem medo de nada. Então assim, e aí o papai falava, eu vim de uma família simples, pobre, e eu não tenho vergonha de nada. Então se um dia eu tiver que andar de ônibus, eu vou andar. E feliz. Tinha que voltar a andar de ônibus, né? Tinha que voltar a andar de ônibus. Eu vou andar. Então, assim, e é isso. E a gente vai guardando isso. E aí você vai refletindo, você vai trazendo isso, né? Hoje, a gente, acho que mais velho, pai de família, profissional, a gente começa a lembrar, né? Acho que eu viajei agora com a minha família, vieram vários insights, assim, que o papai sempre queria comprar as coisas pra gente e às vezes esquecia, né? Pai, você não vai comprar uma camisa? Não. E eu me senti isso, né? Até falei pra você que... e é isso que a gente vai trazendo, né, Fivi? Desculpa, eu te cortei, você ia falar de resiliência Não. Super valioso isso daí, esses insights. E eu só ia falar da resiliência, que a resiliência, o que é? É a capacidade de um material ele se deformar e voltar ao estado natural. Então, o que acontece muito, né? As pessoas que não têm resiliência, elas sofrem um trauma e elas não conseguem voltar ao estado original. Então, como o Fê comentou, né? Se você vai se habituando a sair da zona de conforto, a sofrer estresse e sempre voltar ao estado natural, você se torna resiliente. E aí, isso, para a vida profissional, para nossa vida como um todo, é muito importante. Porque nem só de dias bons a gente vive. Então, o papai sempre trouxe isso. Trabalho duro,
consistência, entrega, pensar sempre a longo prazo. Então, eu acho que esse insight de resiliência, ele é muito valioso, que a gente tem que sempre absorver esse impacto e voltar maior, que é o que você comentou. Depois da tempestade vem a bonança, isso que o papai falou, e que o homem se mostra, né? E eu não quero ser machista nem nada, mas a gente usa sempre o termo de homem, mas é o homem, ele se mostra como homem de verdade, na dificuldade. Na dificuldade, é isso. Então, eu acho que a gente passou bons e maus momentos, sempre compartilhados, e a gente sempre voltou mais forte. Unidos, né? E eu acho que uma coisa muito importante, acho que cada um tem sua característica em casa, né? O Fê, muito carinhoso, muito também resiliente, demonstra pouco, né, quando tá triste, tá feliz. Eu já demonstro bastante meus sentimentos, principalmente em casa. Acho que no meu dia a dia eu tento ser o mais equilibrado possível, que isso também ele sempre me falou, que as pessoas, os pacientes nunca tem culpa. Então isso eu levo pra minha vida, né? Então eu sou o primeiro a chegar no meu dia a dia, sou o último a ir embora, sempre muito feliz, porque ali a hora que você entra, você é um profissional e ninguém tem, né, culpa dos seus problemas, né? O Vini é também muito ansioso, mas eu sinto que assim, principalmente eu e você, a ansiedade acabou indo embora, se afastando. Acho que principalmente, sabe o que, Vini? Deus, cara, a nossa saúde espiritual, né? Assim, a gente, você tá muito religioso, né? Assim, tá um homem muito de fé. Eu também, nossa, eu tô muito, orando muito, e realmente quando você tem um porto seguro, você acredita, você não tem medo de nada, né? Porque o Pai, ele vai estar com a gente, ele vai estar nos guiando, nos protegendo, e realmente colocar ele no comando, né? A gente fala, nossa, eu confio em Deus, eu amo, eu sei que ele tá... Não, mas... Você acha que você tem um controle da sua vida e você não tem, né? Eu até achei legal que a gente estava voltando do culto, Vini, você não tava nós três, e o Fê falando. Hoje o Fê tá numa posição muito, né, assim, de muita relevância na área dele, e ele fala, poxa, às vezes vem uns casos complexos que eu sinto a presença de Deus, né, que para mim parece que fica tudo muito claro, muito fácil, mas aí é aquilo, né, do propósito, do amor, não pensar só no resultado financeiro, ou, né, só benefício próprio, né, pai? Eu acho que essa parte também a gente teve em casa, de olhar para esse lado, né? Agradecer, ser grato de fato, de coração, não ficar olhando só, apesar de a gente ser muito vaidoso, sim, mas a gente não tem o ego, aquela vaidade, né? Então, né, pai? Eu acho que a parte religiosa e espiritual é importante, né? Isso a gente teve de exemplo também, né, em casa, né? Com certeza. E eu quero realçar que isso foi influência muito da minha esposa. Eu, como todo mundo, relutei um pouquinho, mas também eu tive a influência divina e graças a Deus eu consegui entender um pouquinho a razão da nossa vinda aqui para a Terra, né? Então, a gente fica muito satisfeito que os nossos filhos também estão direcionados, né? Porque é importante todo esse entendimento. Então, eu fico muito feliz que vocês também estão entendendo essa parte. E eu acho que tá, às vezes... Um dos meus objetivos de fazer realmente esse podcast, né, pensando na saúde do amanhã, a gente tentar resgatar, né? Então eu quero trazer pessoas que vão não só agregar às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas também me agregar, né? Então, em todos os pilares, né? Tanto espiritual, financeiro, porque... Eu acho que a gente está precisando resgatar um pouquinho aqueles hábitos mais simples do passado, sabe? Hoje tá
uma era de muita exposição, de muito luxo, de experiências. Poxa, os jovens hoje, eles nem querem tirar carta, porque eles não querem ter carro, eles querem só viajar, eles não pensam em poupar. Eu acho que é da geração, não estou julgando, mas eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho do passado, que é trabalho duro, acordar cedo, ser educado, ter hierarquia, respeitar o chefe, ter resiliência, né? Eu acho que é isso, né? O que vocês acham sobre isso, né? Isso porque na medicina, você que também tem hoje residentes, né? Que são os médicos que estão em formação. É diferente da nossa época, né, irmão? A gente levava muita porrada, né? 60 horas semanais, o chefe sendo muito, né, rude, bravo. Hoje você tem que ter uma outra postura, né, perante os residentes, né? Sim, irmão, realmente é diferente, né? Não é para ser saudosista, mas é bem diferente do que foi. E para quem lida com os jovens atualmente, a gente precisa aprender a como passar a lição, a missão e as orientações de uma maneira que ele vai absorver. Realmente eu vejo que do jeito que a gente foi ensinado e educado, não funciona. Isso na medicina, nem em casa não, né? Exatamente. Passando para passar os valores da medicina, os ensinamentos de livro, eu acho que eles vão absorver de uma maneira diferente do jeito que a gente absorveu. Então, precisamos entender essa geração, como lidar com eles, a linguagem é diferente, o como você mostra é diferente. Né, e eles vão absorver igual. Então não é que é uma geração pior ou melhor. Eles são diferentes de criação e de evolução e que vão caminhar também de uma forma que eles vão prosperar da maneira deles. Alguns valores são diferentes, né, eles tendem a ser um pouco mais imediatista, querer as coisas um pouco mais rápida. E na vida a gente sabe que a gente aprendeu, né, com o papai e com os nossos ensinamentos, e que na vida a gente tem que construir a casa através de cada tijolinho. Tem que ter o processo. Nem sempre vai ser rápido. Pode ser rápido, pode ser mais rápido às vezes. Mas não podemos ter essas expectativas, porque às vezes a expectativa de algo muito rápido ela é frustrada. E aí às vezes você para, né, voltando à analogia da casa, você para a construção no meio, porque você acha que ela ia ficar pronta mais rápido do que você desejaria. Então, se você tem uma expectativa de que algo vai ser construído ao longo do tempo, que vai ser demorado, isso eu trago para minha carreira. Eu, assim como você, eu também sou muito realizado com o que eu faço e vejo que eu alcancei uma posição que eu não esperava. Mas, graças a Deus, com muita dedicação, e por isso eu também sou muito grato, porque eu também não tinha expectativa de alcançar tão cedo. Eu acho que essa baixa expectativa e mais foco no trabalho do que no resultado faz com que sejamos profissionais mais dedicados, menos ansiosos. E isso você está falando não é só no dinheiro, né? Não é você tá feliz. Exato. Porque você... Não é isso, né? Acho que mais o reconhecimento profissional do que, o crescimento financeiro. Porque eu falo isso para todo mundo e assim, a gente tá bem, a gente não tá milionário, não é isso, mas assim, estar bem é estar feliz, né? Então, acho que eu falo pro jovem assim, não mira só o dinheiro, mira o que você quer pra sua vida, porque o que você fizer, eu falo isso pro meu filho, se você fizer o que você ama, o dinheiro vai ser uma consequência, mas o dinheiro, às vezes, quando você faz só pelo dinheiro, né, você chega lá, mas você fala, poxa, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter amor, tem que ter propósito, né? Porque aí fica leve. Não buscar o resultado, né? O dinheiro, no caso, final, né? Eu acho que o mais importante antes de um profissional bem sucedido é um profissional feliz, é um profissional que faz aquilo bem feito. E para ele fazer aquilo bem feito, ele não buscou só um ganho, que seria o ganho direto do salário, enfim, da retirada em dinheiro dele. Ele buscou realmente fazer algo que ele tenha aptidão, que ele goste, que ele sinta prazer, e aí sim ele vai se tornar alguém que vai ser bem sucedido, vai ter êxito no seu negócio, no seu trabalho, e consequentemente vai ter o retorno financeiro.
Eu achei bem interessante isso, porque eu venho conversando, essa semana mesmo estive lá no HC, conversei com os acadêmicos, né, que estavam Quem que é fazendo HC? estágio. Fala as pessoas não sabem, né? Lá no Hospital das Clínicas, né? Que é da na USP, de São né? Paulo. E aí eu tava explicando para eles Que quem fala que você também é preceptor lá, eu né? sou assistente também lá no HC e para mim é um enorme prazer estar com contato com essa geração. E aí tava explicando para eles que quando a gente busca ali o que está em alta, busca o que vai dar dinheiro mais rápido, isso gera frustração, principalmente porque as coisas são cíclicas, né? E surfam em ondas. Normalmente, quando você vai buscar o que está na onda, a onda depois cai e vai ficar só quem se destacou. Então, acho que é importante você entender qual que é a sua potência, onde você vai se destacar, que aí envolve tudo. O que você gosta, o que você quer, onde você vai poder fazer diferente. Mas eu achei legal um insight que o Fê comentou, que é algo que eu venho estudando bastante, que é em relação à geração Z, né? Que é a geração atual que está entrando nas faculdades, que está se formando. Eu tenho uma grande preocupação nisso, não na geração, mas em como ela se comporta para a gente poder impactar de maneira positiva. Então agora é a geração Z, então a gente precisa entender como que eu vou transmitir esse conhecimento, como que eles gostam de absorver esse conhecimento, como que eu vou conseguir reter a atenção deles, e que é diferente da nossa. Não existe uma melhor, uma pior, claro que existem pontos fortes e fracos de cada geração, da do papai, da nossa, da geração Z, e assim por diante. Então, nós que vamos ficando cada vez mais velhos, eu acho que a gente tem que não parar no tempo, mas sim se evoluir. Então, entender como que a gente vai conseguir passar as informações que você acha que é fundamental para a próxima geração. A gente falou um pouquinho, né, então, da nossa saúde financeira, saúde profissional, a nossa saúde física, saúde mental, e aí até a espiritual a gente chegou, né, a gente falou um pouco de Deus, e aí me remeteu aqui, né, tive um insight, você falando, né, que você está estudando muito porque você está diretamente, não só com os residentes, mas na sua empresa, né? Para quem não sabe, meu irmão também tem uma empresa de ensino, de revalidação médica, para quem fez faculdade fora do país e está querendo vir para o Brasil, e a porcentagem, o índice de aprovação é muito baixa, né, nessa prova de revalidação. E ele é uma das empresas, se não for a maior, que mais aprova no Brasil. Vou fazer o seu marketing já. Já divulga aí, faz o recorte, divulga no TikTok. Empresa de residência médica também. E agora também, né, de ensino de residência médica, né? Mas aí já para os estudantes, né, no Brasil. Mas aí me trouxe insight até as igrejas, né? Várias evangélicas estão mudando o jeito de abordar. Como? Com música, né? O pastor trazendo com outra linguagem, não é aquele culto muito quadrado, falando só, né? Então, assim, e eu acho que é isso. É a gente aprender como que vai ser a comunicação, né? E eu acho que aí é pessoal, né? Acho que cada um tem que ir trazendo um insight, né? Mas isso é importante. Então é você entender qual que é a informação que é importante e você saber como que vai transmitir. Hoje para a geração Z, mas daqui a pouco você vai ter que transmitir para as próximas gerações. E aí tá na nossa evolução, a gente entender, né? E um ponto muito importante que eu acho que a gente precisa sempre lembrar é aquela frase, os sábios reponderam, né? Então a gente não acreditar que existe uma verdade única e que existem várias óticas e que não existe uma ótica que é a mais correta. Então, dessa forma, você vai conseguir evoluir e transmitir o conhecimento da forma mais adequada. Acho que eu vou puxar trazer uma pessoa que também é muito importante para mim, para nós, que é a nossa rainha, nossa princesa, trazer a minha mãe aqui. Papai, você pode ceder um pouquinho o lugar para a mamãe? Com certeza. Bom, eu queria aproveitar esse gancho aí e pedir um pouquinho mais de café, porque o papo tá bom. Para dar uma adrenalina no sangue aqui. Então, para continuar esse nosso bate-papo, eu trouxe a nossa mãe. Para chamá-la, eu chamei a nossa rainha, a nossa princesa, mas porque realmente ela sempre foi muito carinhosa, ela teve sempre, né, o papai muito rígido, mas a mamãe com o jeito dela muito especial. Nossa, eu não tenho o que falar, porque ela sempre foi... A lembrança que eu tenho é de muito amor e muito carinho, e ela sempre acolhendo muito a gente, né? Então, acho que talvez até na nossa educação
poucos traumas da infância, ela sempre muito carinhosa e trazendo várias situações com muita leveza, né? Então, mamãe, se apresente, fala brevemente quem é você, o que você fez, enfim, vamos desenrolar esse bate-papo aqui. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui entre a minha família, entre meus filhos. Meu nome é Lúcia Takatsu, eu sou nutricionista de formação e fiz uma pós-graduação em administração hospitalar e atuei durante 25 anos nessa área. Que legal, né, mãe? Acho que você escutou aqui a gente falando e a gente trouxe muito, né? Acho que falar de você é muito fácil, mas sobre a alimentação, você como uma boa nutricionista, você sempre trouxe a importância de a gente se alimentar bem. Mas naquela época, mãe, eu lembro que assim, não se falava de fazer dieta. Dieta eu lembro que era assim para paciente hospitalizado, né? Tanto que nutrólogo, na época eu lembro que eu conheci um nutrólogo no seu hospital, mas que ele ficava mais voltado à UTI, okay. Né? Para as dietas interais, parenterais, né? Mas eu lembro que em casa tinha muito esse equilíbrio, né, mãe? E aí até alguns amigos, você trazia de exemplos, né? Filhos, olha, evita ficar comendo muito salgadinho, muito coisas industrializadas que não tinham muito. Mas eu lembro, não sei se vocês se recordam disso, né, mãe? Na verdade, assim, eu falo que toda mulher poderia ser nutricionista, porque eu aprendi muito e eu queria colocar isso em prática na minha família. Então, como eu tive a bênção de ter 3 filhos maravilhosos, gente, Deus me presenteou com 3 pérolas, porque nunca me deram trabalho, nunca. Fala a verdade. De verdade, nunca me deram trabalho, nunca foram respondões. Não, filho, eu sempre falo para vocês que eu sou abençoada, porque eu... Ele é deselegante assim, mãe, não liga não. Muito amor e carinho. Conta umas histórias aí de problema do Felipe aí. Não foi só bonança, não. Teve tempestade aí. Não tive. Mas acho que de uma maneira geral, né, mãe? A gente realmente... E eu sempre prezei pela boa alimentação, quando pequeno. O Bruno começou a degustar um docinho já com 4 anos. Ele não sabia o que era doce. Ele sabia o que era fruta, mas doce ele não sabia. E então, agora, para os menores já foi diferente, porque já conheciam, então começaram mais cedo. Ô mãe, acho que é legal você falar isso daí do Bru, que ele não sabia o que era doce, porque eu lembro de algumas passagens que você falou que o Bru, assim, não sabia nem xingar, né? Ele demorou a entender. Conta um pouquinho dessa passagem pra gente. Ele vivia numa bolha? O que era? Ele foi o único filho até 5 anos. Foi uma criança, assim, muito companheira minha. Nos meus momentos de lazer, eu não tive nenhum que ele não ficasse comigo. Mesmo trabalhando, que eu trazia trabalho para casa, não era home office, mas eu trazia folha de pagamento de funcionários, enfim... outros afazeres que eu teria que terminar no trabalho, mas eu trazia para casa para poder ficar um pouco mais com ele, e ele ficava do meu lado, comigo, esperando eu terminar o trabalho, para depois podermos ficar juntos. Então, eu acho que foi assim, sempre... não sabia falar palavrão, nem nada. Ficava grudado na minha mãe, era educadinho. Adulto, então ele não sabia o que era palavrão, não sabia falar palavrão. Começou muito tarde. Então, às vezes, ele falava assim, seu Jaspion. Ele queria xingar, ele falava, seu Jaspion, seu Changeman. Ele não sabia falar palavrão. Né? E isso é uma coisa que até hoje... me soa mal, um homem falando palavrão, uma mulher falando palavrão, ainda eu tenho essa dificuldade para absorver, sabe? Eu acho que educação é bom, né? Eu acho que o que a mamãe marcou muito, né, assim, cada um no seu papel, né, papai, muito aquela figura de provedor, educação, bons exemplos, né, bons hábitos. A mamãe, ela já trouxe, eu acho que o lado mais feminino, de amor, carinho,
ela Maternal né, mesmo. dá pra ver, né, que ela é extremamente vaidosa, né, uma mulher linda, elegante, né, e, enfim, então ela trouxe essa vaidade, né, acho que de a gente ter esse autocuidado, né, de a gente cuidar da pele, do cabelo, da alimentação, isso, e também, eu quero que vocês falem também, mas ela também trouxe a religião, a espiritualidade pra gente, né? Essa fé em Deus. Eu lembro que, poxa, a gente não podia reclamar em casa e papai ficava bravo, né, pai? Assim, não existe mãe aqui em casa. E realmente acho que a educação japonesa não tem, né? Esse de ficar reclamando, né? Então, você teve vocês, adolescentes reclamões, ficavam reclamando, emburrado? Não, em casa não existia isso, por causa do meu pai. Reclamou. Mas a mamãe não deixava a gente xingar, né? Porque você está falando assim, não reclamar, sempre muito otimista, né? Então, e ela falava o poder da palavra, né? Isso você vê na Bíblia, né? Que realmente é importante o que você solta, né? Sai da sua língua, né? O que você sai da sua boca, né? Então é importante, eu acho. E aí, o que mais vocês lembram assim da mamãe, da gente pequeno, na nossa formação, enfim? Eu acho que o papel da mamãe foi fundamental na nossa educação na infância, porque a nossa educação, né, oriental japonesa, ela comparada com a dos meus amigos, né, de relatos, ela foi bem mais rígida, né? E às vezes uma educação muito rígida, ela pode trazer alguns traumas, algumas limitações, né, na pessoa. Ela pode ser mais introspectiva, ter algumas alterações de autoestima, né? Eu acho que a mamãe ela trazia fazer esse papel de balança, né? Quando o papai ele estava muito rígido conosco, ela dava mais amor ainda, acolhia mais, nos tratava com mais amor ainda. Então a mamãe sempre foi muito amorosa, né? Eu acho que essa balança que ela fez foi fundamental para criar não só nosso caráter, mas a nossa personalidade com pessoas. Tanto dessa parte de ter uma boa autoestima, de prezar pela nossa imagem, que hoje a gente vê a importância disso, né? De você não só falar sobre saúde, mas você aparentar, né, saúde. Exato. Como que a gente, não aparentar, mas a gente dá o exemplo, né? Mostrar que a gente também pratica atividade física, a gente faz tudo que a gente replica tudo que a gente fala para os pacientes. A gente pratica atividade física, tenta manter uma boa alimentação, manter uma boa qualidade do sono, manter um ambiente harmônico, né? Então eu acho que esse papel da mamãe em balancear, né? Essa educação japonesa que eu considero muito boa, que eu tento aplicar ela para minha filha, eu vejo que ela é muito importante para formar caráter, para formar uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra. E eu acho que esse lado de muito amor também, ele ajudou a contrabalancear e não gerar traumas na nossa infância. E você, Vi? Eu acho que vocês falaram praticamente tudo. Eu acho que realmente a mamãe sempre foi o pilar ali da estabilidade, né? Então, o papai tem todos os seus ideais ali, seus valores, mas como um homem que trabalha muito, às vezes tem alguns momentos de instabilidade, isso é natural. Até a gente também tem os nossos momentos. E eu acho que a mamãe soube trazer esses equilíbrios, assim, que é difícil, né? Para a mulher também, a mulher às vezes tem várias inseguranças, vários problemas, mas a mamãe nunca transmitiu isso pra gente e deixou a gente 3 filhos bastante equilibrados, porque ela nunca oscilou de humor, nunca vi a mamãe oscilar de humor, reclamar. Nunca deu bronca da gente? Isso que eu ia falar, a mamãe nunca brigou com a gente, né? Que eu acho que também, se fosse só isso, também seria ruim. Mas eu não acho que a mamãe nunca brigou porque ela não sabe brigar, porque eu já vi ela já se posicionando em algumas situações, mas é porque ela realmente sentia que, pra gente, o importante era contrabalancear. Então não era para os dois estarem brigando, mas sim um bate, o outro assopra, né? Então acho que por isso que ela sempre trouxe, lógico, essa parte mais de autocuidado, de vaidade. Com certeza a gente herdou da mamãe, né? E na verdade eu até acho que a gente foi herdando aos poucos, assim. Eu acho que a minha formação, eu me inspiro bastante também nos meus irmãos. Então, eu acho que o Bru absorveu muito bem os preceitos do papai e da mamãe e foi transmitindo pra gente. Então, acho que foi muito válido. Mas eu queria explorar a mamãe
uma coisa que a gente não conseguiu explorar do papai, que é que o papai não lembra muito da nossa infância, mas a mamãe lembra de vários trechos, e eu acho que é legal ver falar um pouco do Bru, porque a gente não vai ter oportunidade nos próximos episódios de contar como que o Bru era pequeno e o que refletiu no que ele é hoje, sabe? Eu acho que tem vários insights desse cuidado, dessa preocupação. Eu lembro que ele, quando vocês iam embora, iam para algum lugar, ele ligava nos restaurantes. Sempre foi um cara muito agilizado, um cara muito resolutivo, muito preocupado, né? Eu acho que é legal, mãe, você tentar trazer esses insights pra gente entender e montando esse quebra-cabeça para entender o profissional, a pessoa, o Bruno, como ele se tornou, que ele já mostrava desde quando ele era criança. Sim. O Bruno, desde pequeno, ele sempre foi uma criança muito responsável. Ele era uma criança muito preocupada. Ele era uma criança que procurava, como eu trabalhava muito, mas eu sempre procurava ter meu tempo de qualidade, ele era muito grudado. Então, em todos os lugares que eu ia, eu levava o Bruno. E muitas vezes nós também tínhamos reuniões sociais que a gente precisava estar presente por eu ser diretora de um hospital. Então eu precisava ir com o pai de vocês. E algumas das vezes que a gente tinha assim reuniões em restaurantes e ele ficava com a babá, ele era tão antenado que ele conseguia buscar. Naquela época, né? Não tinha internet. Que não tinha internet, não tinha celular. Nada. Ele buscava, ele morria de medo que o pai ou a mãe pudesse faltar. Eu tinha muito medo da morte. Muito medo da morte. Mas, mãe, daí ele tinha quantos anos? Porque ele era pequeno, o Fê não era vivo, né? Eu acho que o Fê não... Acho que ele devia ter o quê? 4 anos? Não, ele tinha 3, 4 anos. E uma vez eu tinha um restaurante chamado Porcão, que nem existe mais aqui em São Paulo, mas ele é muito famoso no Rio de Janeiro. Eu estou sentada à mesa e o maître vem falar para mim, olha, o Bruno, tem um menino chamado Bruno procurando a mãe dele, que chama Lúcia. Tem alguém na mesa com esse nome? Eu falei, sou eu. Falei, aconteceu alguma coisa, vou atrás do meu filho, o que foi? Eu atendi, não, mamãe, eu só queria saber se você tá aí mesmo, se tá tudo bem. A hora que você voltar, eu vou estar acordado te esperando, tá bom, mamãe? Tá. E todos os dias, na hora do almoço, eu voltava para casa. Quando eu não voltava, eu falava, hoje eu não vou voltar. Ele ligava nas lojas, numa das lojas que eu conhecia, minha mãe já passou por aí? Porque eu quero falar com ela, tá tudo bem com ela? Então, ele sempre foi preocupado comigo e com seu pai. Assim aconteceu quando vocês foram nascendo. Essa preocupação que ele tinha de cuidar, de ficar com vocês. Quando eu tinha que voltar mais tarde do trabalho, ele tinha um cuidado. Cada um tinha uma babá. Mas ele falava, olha, quando a mamãe chegar, eu não quero que ela tenha preocupação, eu quero que eles estejam de banho tomado. Era governante, então. Jantar, nossa, eu me recordo demais. Então, disso. ele me ajudou muito. O Bruno foi uma pessoa que ajudou na formação de vocês. A não ir para as drogas, a não ir para caminhos errados, a sempre ser educados. Então, o Bruno foi um coadjuvante de muita importância na nossa vida. Isso, eu sou grata, filho. Isso eu lembro. Eu lembro muito de ligar no restaurante. Mas tinha quantos anos? 3 anos? 4 anos? 3 anos, filho. Como chama? Ele falava Filho como... de 3. Lista telefônica. Lista telefônica, né? Tinha Que lista telefônica. que era, acho que amarelo, As comercial, páginas amarelas. e a branquinha. E eu pegava e ia procurando. Mas eu tinha muito medo porque eu acho que eu era filho único, e a mamãe e o papai eram muito carinhosos, assim, eu tinha muito medo da morte, assim, né? E é engraçado que, você lembra, mãe, que eu ficava de pijaminha, né? E esperando na portaria. Junto com o Direto porteiro. eu ficava com o porteiro. Isso é muito vivo na minha memória, assim, eu esperando a mamãe e papai. Aí, e isso, né, de vocês, de a mamãe falar assim, nossa, tá todo mundo de banho tomado. Não sei se vocês se recordam, mas papai falava isso pra gente, né, que a gente precisa ter hora pra tudo. Primeiras então, obrigações. Hora pra comer, hora pra tomar banho, hora pra dormir. E eu lembro que o papai chegava, a gente tava igual no exército, né? Todo mundo Soldadinho. já de pijaminha, já de, né, esperando. Mas uma preocupação que eu tinha muito grande, assim, eu trabalho fora, mas eu tenho uma família, eu tenho os filhos.
E eu criei o hábito, até para marcar, que quando eles eram pequenos, eu saía durante a semana, um por vez. Um dia eu levava o Bruno, então aquele dia era aquela tarde, assim, finalzinho da noite, 1 horinha, mas era só do Bruno. Ele podia escolher o que ele queria comprar. Disso. Claro que era baratinho, era R$ 1,99, mas ele podia comprar alguma coisa. Depois eu saía com o Felipe. Aí era o Felipe, depois era o Vinícius. E quando eu ia com os 3, eles tinham o hábito de falar assim, leva esse que é mais barato, olha, dá para nós 3 brincarmos juntos. Não vamos comprar esse que é mais caro, não. A gente divide. Então, eu tive, gente, essa dádiva. Meus 3 filhos, eles foram crescendo. Eu não precisava comprar roupa, um para cada um. Eles se dividiam entre si. Eu não precisava comprar tênis, um para cada um. E eles eram gentis. Eu falava que a vida é movida a gentileza. O tênis mais gasto ou não? Não. Você tênis já ataca a forma. Você tinha tudo o que eles tinham igualmente. E quando um queria sair com uma roupa e não achava, e o outro estava vestido, que eu achava bonitinho. Nossa, eu queria ir com essa roupa. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar do corpo, você vai. Não. Você vai. Não, eu vou tirar, vai com essa, você queria ir. Então, nunca eu até treinava menos braço para poder caber a camiseta em você. Nunca tive problema. Nem nessa parte material, nem na parte mental. Eles absorviam muito bem aquilo que eu queria passar. Então, eu acho que eu fui uma mãe muito abençoada. E sou muito abençoada. E eu acho que isso, aí, né, lembrando, né, isso é engraçado, porque eu tenho muito vivo na minha memória tudo isso que ela falou. Mas isso de trauma, porque assim, falar que, né, você vê os negros, os japoneses, aí os bullying, né? Sempre existiu, né? O gordinho, o altinho, o orelhudo, o narigudo, né? Sempre teve. E o japonês sempre teve também, né? Eu não ficava feliz, né? O japonês, porque a gente sempre conviveu com muitos amigos ocidentais, né? E eu acho que talvez por a gente, né, ter uma boa educação, uma boa autoestima em casa, isso não nos trouxe esses traumas, né? Essas né, timidez, porque o japonês é muito tímido, né, inseguro, né, enfim, e isso acho que é educação, e a gente aprendeu muito a se comunicar, né, porque é próprio da nossa, dos orientais, né, serem mais tímidos, né, mais reservados. Eu acho que a gente conseguiu ter realmente essa boa comunicação graças à mamãe, né? Mas é muito legal, né? Vocês gostariam de compartilhar mais alguma coisa? Enfim, alguma memória que é importante para nós e trazer de exemplo? Senão eu já vou puxar aqui mais um gancho aqui. Eu só queria dizer e reforçar a importância do exemplo, né? Porque conforme a mamãe foi trazendo, eu fui lembrando de várias coisas que, de novo, né? Eu acho que os pais serviram de exemplos, mas eu acho que eu tenho uma visão diferente do que o do Fê e sua também, porque eu fui o terceiro, né? Então, eu acho a importância também como os irmãos impactam. Então, eu vejo que muitas coisas que o Bru fazia, eu que via que era bom, né? Claro, eu também queria fazer igual, que o Fê fazia também um pouco menos, às vezes era bom também, queria fazer igual, brincadeira. Mas não só o exemplo, mas quando os pais davam um feedback positivo, e os pais sabiam fazer muito bem isso. Então, por exemplo, assim, o Bru fazia uma coisa boa, eu não sei se ele falava pro Bru, mas eu lembro dele falar pra gente. Então, o Bruno é um menino super elogiado na casa dos amigos, ele é um super educado, e é isso daí, de maneira inconsciente, ou às vezes até conscientemente, eu lembrava, eu falei, putz, ó, como é legal, ele tá sendo valorizado. A mãe do amigo ligou pra mamãe pra falar que o Bruno era educado, que o Fê era educado. Então, esses insights geravam muito para mim, porque eu sempre aprendi muito com exemplo, com inspiração, isso daí molda meu caráter até hoje. Então, acho que muito do que a gente vem se formando é baseado nisso, e eu acho que o Bru, como ele absorveu muitos pontos positivos dos pais, ele transmite pra gente também mais novo. Eu acho que a minha geração e a do papai, a gente vem ainda de uma geração que ainda tinha um resquício de machismo, né? E eu, como tinha 3 filhos, eu me sentia na responsabilidade
de não passar isso para vocês. Então eu achava que o homem pode chorar, o homem deve chorar, o homem pode demonstrar suas fraquezas. O homem também, o menino, quando vai na casa de um amigo, ele não tem que sair jogando chinelo para qualquer lugar. Ele tem que acordar na casa do amigo, arrumar a cama dele. Se ele foi para a casa do amigo, leva sua toalha, leva seu shampoo, leva seu sabonete. Isso é uma coisa que eu sempre prezava. Então, as mães dos amigos sempre elogiavam. Uma vez o Vinícius foi na casa de um amigo e ele foi com a mochilinha dele, mas com shampoo, com sabonete, com chinelinho, com a pasta de dente, com a escova de dente. E acordou, arrumou a cama, tinha empregada na casa, mas ele tirou o prato do café da manhã dele, a xícara dele, e ela falou, meu Deus, como assim? Eu falei, mas isso é o que a gente vem passando em casa, porque a gente tem que compartilhar com a família dos outros também aquilo que a gente pode contribuir. E não é só o homem que tem que fazer, é só a mulher que tem que fazer, o homem também. Então isso é uma coisa que eu procurei passar para vocês. Né? Legal, isso mesmo. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que para cada um. O que é saúde para você, Vini? Bom, saúde, eu acho que não sei se estou sendo influenciado ao que a gente está falando hoje, mas saúde é o que a gente faz no dia a dia que vai impactar no dia de amanhã, né? Então acho que é bem-estar, é parte psicológica, emocional, mental. Então saúde é isso, acho que é como você se cuidar e tá bem pro dia de amanhã. E para você, Fê, o que é saúde para você? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que, para mim, a saúde, eu acredito ser do que a gente conversou, o equilíbrio mesmo. Acho que não tem como você ter saúde sem a saúde só da parte física, se a parte mental, espiritual não tiver conciliada. Então, eu acho que seria o equilíbrio. Você tem um equilíbrio na sua vida, do seu trabalho, da sua família, da sua atividade física e da parte espiritual. Mamãe? E aí, o que é saúde para você? Nutricionista, eu vou começar com uma frase: nós somos o que comemos. Então, esse comemos não só do que nós nos alimentamos com o alimento propriamente dito, mas do que nós ouvimos e nos alimentamos disso, do que nós assistimos e nos alimentamos disso, do que nós buscamos tanto na internet, nas redes sociais, nas amizades. Nós nos alimentamos daquilo que nós somos, daquilo que nós nos alimentamos. Então, eu acho que a gente tem que, hoje em dia não sempre, muito seletivo, se a gente quiser ter uma saúde boa, física, mental e espiritual. Termos bons livros, termos bons hábitos, praticarmos esporte e conservarmos tudo aquilo que a gente acha que é importante para um equilíbrio do ser humano. Então, para mim, saúde envolve também tudo isso, do que nós nos alimentamos, né? E da palavra de Deus, que eu creio. Amém. Obrigada pela oportunidade. Exatamente isso que você falou, né, mãe? Eu acho que o equilíbrio é tudo, conforme eu tinha dito. Eu acho que o equilíbrio da nossa vida é o sucesso para ter uma saúde. Então, para finalizar, eu queria agradecer a vinda de vocês, que eu sei que não é fácil a gente conciliar a agenda, a família, a parte profissional, né, os nossos compromissos dia a dia. Eu sei que vocês se sacrificaram para estar aqui comigo nesse primeiro episódio, que confesso que foi muito mais que especial. Muito obrigado, Deus abençoe, mas vocês vieram para a melhor cidade do mundo, que é Sorocaba. Mas, então, para finalizar, para vocês que querem continuar evoluindo aqui comigo, aqui a gente fala o que você deve fazer hoje para sua saúde do amanhã. Muito obrigada, fiquem com Deus, te amo. Te amo, irmão. Te amo.